Bem-vindo ao canal, e tinha até uma cena pós-créditos com a Mulher Maravilha no final do filme da Supergirl, mas essa cena foi cortada. Saiba por que isso aconteceu assistindo ao vídeo. Primeiro, eles dizem que o filme não foi feito pra gente, e não precisam de nós. Depois, o filme fracassa e eles nos culpam por esse fracasso. O fato é que os filmes de super-heróis, infelizmente, entraram na guerra cultural, então eles estão sendo criticados de verdade. Os números iniciais da bilheteria estão aí, e qualquer um que presta atenção e não tem deficiência cognitiva não está surpreso com o fracasso desse filme. Veja esse post que demonstra a bilheteria até aqui e afirma que esse início da Supergirl chega a ser pior que o segundo filme do Coringa. E essa foi a bilheteria final do segundo filme do Coringa, alcançando um total de 207 milhões de dólares. Eu lembro que o filme de Supergirl custou 175 milhões e ainda precisa acrescentar toda a campanha de marketing, o que praticamente dobra esse valor. Previsões indicam que esse filme pode nem alcançar um total de 150 milhões de dólares ao final da sua exibição nos cinemas. Mas, agora que a poeira está baixando e as coisas estão ficando claras, lá vêm as desculpas de sempre. E o alvo principal sempre é o público masculino. Acontece que filmes como esse já aconteceram aos montes e apresentam sempre a mesma protagonista feminista. E todos fracassaram. Para quem tem capacidade de interpretação, isso significa que o público não quer esse tipo de filme, nem esse tipo de personagem. Mas Hollywood e o Beautiful People em geral não conseguem chegar a essa conclusão. E se os números de bilheteria não são suficientes para convencer, que tal essa declaração do diretor do filme? O diretor do filme, Craig Gillespie, culpa o James Gunn pelas escolhas da trilha sonora e que muita gente está reclamando. Declarações como essa só acontecem quando espertalhões querem se escapar de um fracasso e culpar alguém no seu lugar. Eles apontam para alguém quando as coisas não vão bem. E aqui vai outro artigo do site Cosmic Book News, e nesse caso eles culpam a audiência masculina pelo fracasso e dizem que a audiência feminina nem foi aos cinemas. E nesse artigo, eles afirmam que os fãs são tóxicos e que não assistiram o filme porque a protagonista é feminina. Mas foi a audiência feminina quem não foi aos cinemas. E eles também dizem que a popularidade dos filmes de super-heróis está acabando. Nesse caso, por que a expectativa do público pelo filme Spider-Man Brand New Day está tão alta? Já quebrou recordes na pré-venda de ingressos, além do trailer ter sido muito assistido. As desculpas são bem esfarrapadas, mas a franquia da DC não consegue decolar, mesmo que eles tenham personagens tão populares quanto os da Marvel. Parece que a resposta se encontra no fato dos diretores e escritores que estão trabalhando nos filmes da DC estarem muito interessados em atingir aquilo que eles chamam de audiência moderna. Eu chamo de os modernosos. Acontece que existe a audiência verdadeira, e esses não estão preocupados com bajulação e com modernices. Esse outro artigo desmonta a teoria do Beautiful People, que nos acusa de machismo, eu odeio essa palavra, e demonstra que 60% da audiência do filme da Supergirl é masculina. O artigo também aponta que o roteiro do filme, que, a propósito, foi escrito por uma feminista, não passa de um questionável roteiro igualmente feminista. E olha que surpresa! E nem assim as mulheres se importaram com esse filme. Espero que os feministas e os cavaleiros brancos façam bastante bilheteria para esse filme. Acontece que esse gênero de super-heróis e filmes de ação em geral não são do interesse feminino, assim como o romance ou comédia romântica não são do meu interesse. E é simples assim. Não se trata de bajulação feminista ou roteiro feminista com uma protagonista igualmente feminista. Filmes de ação não são de interesse feminino. Mais incoerente é que essa gente que faz esse tipo de filme e aqueles que os apoiam dizem que as mudanças nos personagens precisam ser feitas, como nesse caso, transformando uma personagem feminina normal, como a Supergirl, numa personagem feminista, para agradar as audiências modernosas. Então, fazem todo esse barulho e, no final das contas, essa mesma audiência nem comparece nas salas de cinema. Isso é hilário. Segundo o artigo, mulheres abaixo de 25 anos só significam 15% da audiência, enquanto homens abaixo de 25 representam 18%. Somando tudo, só dá 33% de audiência moderninha. Então,
Não é verdade que eles atingem as chamadas audiências modernas, e esse formato de filme, esse tipo de roteiro, as intenções feministas e esse tipo de protagonista não interessam nem mesmo aos modernosos de plantão. O que pode estar acontecendo é que os pais estão levando os filhos ao cinema, no máximo, e ainda assim eu estou sendo muito razoável com esses ilógicos. De qualquer maneira, se você é fã desse universo DC do James Gunn, esse outro artigo mostra que existia uma cena pós-crédito ao final do filme, mas, ao que tudo indica, essa cena acabou sendo cortada também. Esse outro artigo mostra que havia planos para um filme dos Teen Titans e um filme da Wonder Woman. Ambos seriam escritos pela mesma roteirista de Supergirl, a Ana Nogueira, e a cena pós-crédito poderia se referir ao filme da Mulher Maravilha. Posso especular que esses projetos foram adiados ou mesmo abandonados. E também posso especular que todo esse universo DC do James Gunn está desabando diante dos nossos olhos. Eu não gosto de dizer isso. Gostaria que todo esse universo DC, assim como o da Marvel, desse certo, sempre com bons filmes. Mas, infelizmente, esses intrusos e as suas ideias políticas alheias ao entretenimento e ao mundo normal e saudável estragaram tudo. Também posso especular que o novo dono da Warner, a Paramount, pode ter algo a ver com isso. Talvez, quando toda essa transição entre a Warner e a Paramount tiver terminado e a Warner pertencer inteiramente à Paramount, as coisas mudem de novo por lá. E espero que eles acertem dessa vez. Então, acho que o emprego do James Gunn com esse novo proprietário não está nada garantido. Dá para imaginar que podem acontecer mudanças no futuro. Então era isso, um vídeo basicamente só com fatos, já que os fiscais de opinião alheia estão rondando o meu canal. Mas aqui eu trouxe muitos fatos e artigos para você poder formar a sua própria opinião. Eu sei que o Beautiful People não sabe lidar com a realidade, mas aí estão alguns fatos. Valeu por ter assistido e até o próximo vídeo.